Terra Encantada era a Disney carioca que infelizmente teve um final trágico. O abandono, acidentes, má administração e crise financeira condenaram o Parque do Rio de Janeiro ao fracasso. Mas afinal de contas, o que aconteceu com as atrações de lá? Vem que hoje a gente conta tudo. Saudações parqueiros, bem-vindos ao Tudo Sobre Parques. Eu sei que estamos sumidinhos aqui do YouTube, mas como a gente avisou lá no Instagram, estamos aqui na equipe passando por uma nova fase nas nossas vidas pessoais e a gente ainda tá tentando alinhar todos os compromissos e obrigações. Acredito que até o final do mês a gente já tenha tudo prontinho. Vamos ver, né? Bom, primeiramente, contextualizando, caso você não saiba, o Terra Encantada foi talvez o projeto de parque mais grandioso que o Brasil já teve. A ideia era de ser uma Disney carioca. Foi anunciado em 95 com previsão de abertura para 96, mas na verdade só abriu em 98. Prometendo 30 atrações, 90 lojas com um grande castelo, um show das águas que ficaria ali no centro, muitas marcas, um Planet Hollywood e muito mais. O investimento seria de 220 milhões de reais e o parque tinha muitas atrações ótimas e um lindo projeto arquitetônico com uma temática realmente linda. O parque usava como base personagens brasileiros, né? Enfim, a história do Brasil em si, que já é apaixonante por si só. Mas os problemas foram inúmeros que se arrastaram do início do parque até o seu fim. Desvio de dinheiro, grandes atrasos nas obras, má administração, promessas nunca cumpridas, problemas com rede elétrica, brigas generalizadas, vandalismo e até mesmo acidentes fatais. O seu fim se deu em 2010 quando uma ajudante de cozinha de 61 anos foi arremessada para fora da montanha-russa Aurora, caindo de uma altura de aproximadamente 10 metros. A vítima infelizmente faleceu por traumatismo craniano. Com isso, o parque foi fechado e após anos se arrastando e totalmente mal cuidado. Uma pena, pois se não tivesse ocorrido tantos problemas e o parque ainda estivesse aberto, sem dúvida seria um dos melhores parques temáticos do Brasil. O Terra Encantada ficou abandonado por 6 anos, e nesse período era invadido e vandalizado obviamente. Até 2016, quando o parque foi demolido e as atrações desmontadas e vendidas. E então sobre elas que vamos falar no vídeo de hoje. E caso você queira saber mais sobre o Terra Encantada, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre ele, lá no vídeo de parques que já existiram no Brasil, tá aqui no cardzinho, só ir lá conferir. Bom, então vamos começar das menores para as maiores. A gente começa então pelo Terra do João do Mato. Era um playground infantil temático que ficava localizado na área temática Terra das Crianças. Bem simples, foi demolido junto com o restante do parque em 2016. E claro, a gente também tinha uma atração clássica de parque que é o Carrossel. Ele ficava localizado na Terra das Crianças. E após a sua desmontagem ele estava super deteriorado e ficou por algum tempo em um terreno junto com outras atrações infantis, como Zum Zum, Teco Teco, Bambalão e Piuí. Depois foi reformado e é montado no Parque Tanguá em Curitiba nas temporadas de Natal. Inclusive eu já vi ele e mal sabia eu que era do Terra Encantada. Agora eu tenho vontade, tô esperando chegar o próximo Natal só para ir dar uma volta e ver. Vitória Régia. Era basicamente as xícaras malucas da Terra Encantada com essa temática, né, de Vitória Régia, como o próprio nome diz. Se situava também na Terra das Crianças e acabou sendo vendido para o Animalia Park, onde já está montada e pronta para operar. A atração ficará na área indoor do Zum Zum, Teco Teco e Bambalão. Eram alguns raids infantis do Terra Encantada que giravam, subiam, enfim, esses clássicos e comuns. Após a desmontagem ficaram junto com de outras atrações como o Carrossel e a montanha-russa Piuí, até que foram reformados e vendidos para parques aqui nos quais a gente não tem conhecimento, provavelmente esses itinerantes, e devem ser espalhados por aí rodando o Brasil. Piuí, a montanha-russa infantil do parque com temática de trenzinho, também fabricada pela Zamperla e ficava na Terra das Crianças. Era do famoso modelo Powered Coaster Twin Helix, igual a Speed 64 do Hopi Hari. Após ser desmontada, ela foi levada embora, mas não sabemos o destino exato. Primeiro ficou junto com as atrações infantis que recém citamos, e depois temos a informação de que a atração ficou por algum tempo nos galpões do Beto Carreiro, mas atualmente já não se encontra mais lá. Foi vendida por uma pessoa que vende atrações, uma pessoa física, mas não tem destino. Apenas algumas pinturas eles são feitas periodicamente para manter a atração conservada. Fórmula T, TE mesmo. Era o bate-bate do parque e ficava localizado no ladinho ali da Monte Macaia, na área temática Terra Africana. O paradeiro dele é desconhecido, mas pela inexistência de registros e por ter sido um dos rides mais deteriorados, muito provavelmente ele foi direto pro lixo.
Trem Fantasma. Ficava localizado na área Terra das Crianças e antigamente era o Dark Ride Fábrica de Chocolate, uma atração semelhante ao Rasca-Pusca do Beto Carreiro e Castelo de Lendas do Hopi Hari. Quando o ar-condicionado pifou e o cheiro de chocolate sumiu após o fim da parceria com a patrocinadora Garoto em 2004, o Terra Encantada reformulou todo o cenário, destruindo e vandalizando ele de propósito para aparecer um trem fantasma. Sim, eles destruíram. Ele foi construído ali em cima ali dos espaços da fábrica. A atração foi praticamente toda descartada, com exceção dos trilhos, que foram comprados também pelo Animalia Park e seguem montados no estacionamento até a data deste vídeo, sem informações se serão utilizados ou não para algum fim. Alguns elementos da época da fábrica de chocolate também foram resgatados e reformados. Monte Aurora. Como já dito, foi na tão polêmica montanha-russa que o acidente que fechou o parque aconteceu. Fabricada pela Zamperla, é do modelo Zyklon Galaxy e ficava localizada na terra europeia. Porém, a ideia inicial era colocá-la dentro do Castelo das Águas, aquele castelo ali central do parque que nunca foi finalizado e acabou que virou só basicamente um bloco de concreto. Ela se chamaria Abyssal e sua temática seria de submarino, tal que permaneceu nos carrinhos. Ela foi vendida para o Mirage Park, que o reformou e colocou para operar e segue até os dias de hoje. Portal das Trevas. Inaugurado em 2001, ficava localizado na rua principal e era a atração de terror do Terra Encantada. Um labirinto dentro de um prédio com uma arquitetura bávara e com cenários inspirados em filmes de terror famosos e lugares abandonados. O percurso era bem longo e a atração fazia muito sucesso dentro do Terra. Foi demolido junto com todo o resto do local em 2016. Simulador. O simulador ficava na rua principal e era um simulador como o Simulacron do Hopi Hari, e ele tinha uma tecnologia IMAX, apesar de não tão explícita. Quando as cadeiras perderam os movimentos, ele foi transformado em cine 3D, isso em 2006. Infelizmente, ele também já estava bem degradado e velho, então acabou indo direto pro lixão. Para tudo agora! Você já se inscreveu nesse canal? Se ainda não, tá esperando o quê para apertar esse botão vermelho aí na tela e se inscrever? E claro, deixar o seu like para ajudar a gente. IMAX. O Cine IMAX era uma das maiores apostas do parque, principalmente porque seria o primeiro do Brasil, então seria histórico. Um grande edifício foi construído na rua principal para comportar a atração, mas que infelizmente nunca inaugurou e por bobeira, viu? A atração estava 100% pronta, mas o projetor deu um probleminha ali e o parque nunca teve dinheiro para trocar e ele ficou lá abandonado, parado. O IMAX inclusive chegou a pedir para o Terra Encantada tirar todas as referências da marca de dentro do parque devido à péssima reputação que o mesmo estava tendo. Porém, o parque meio que não ligou não e nunca tirou. Na demolição do parque, o equipamento foi jogado fora e o prédio demolido. Chega mais! Pois é uma das atrações mais divertidas do Terra Encantada. Era como um Amor Express ali, girando pra frente e pra trás com muita música e velocidade. Ficava localizado na Terra dos Índios e após sua desmontagem rodou alguns parques pelo Brasil. Primeiro havia ido pro Ita Park, que então vendeu ele pro Super Park, e sua última visitação foi no estacionamento do Via Park Shopping no Rio de Janeiro, também conhecido como Tivoli Park. Corredeiras. O Corredeiras era o River Rapids do Terra Encantada. Ele foi fabricado pela Intamin e ficava localizado na área Terra Africana. Devido ao tempo que ele ficou parado e em péssimas condições, praticamente toda a atração virou sucata e foi pro ferro velho. Porém, o Termas dos Laranjais comprou o projeto do Corredeiras e construiu ele espelhado lá no seu parque, chamando ele de Rio Selvagem. Algumas partes da atração original ainda se fazem presentes e na sua abertura o Terra Encantada até chegou a ser citado pelo parque. Tornado. O chapéu mexicano do parque foi fabricado pela Zamperla e ficava localizado na terra europeia, bem à beira do Grande Lago. É a maior atração do gênero que já operou aqui no Brasil. Ele havia sido desmontado e sumido, e muito se supôs ali, inclusive, de que ele teria ido pro ferro velho também. Já se ouviu relatos de avistamento dele lá na cidade de Penha. Em 2020, a atração reapareceu, dessa vez já montado no Mirage Park. O Parque de Manaus comprou ele e fez uma reforma pesada e ele tá lá operando lindamente. Caravelas. Era o barco viking do Terra Encantada, inclusive o maior que já operou aqui no Brasil. Ele ficava à beira do lago na terra africana e foi comprado pelo Animalia Park. A atração foi reformada e já está montada com apenas alguns detalhes ali a serem finalizados. Ela operará bem no meio do Splash, que é o mesmo do antigo Play Center. Tombow. Fabricado pela empresa italiana Zamperla, a atração era praticamente igual ao Crazy Vagoon do Hopi Hari e o tapete mágico do Beto Carreiro World, mudando apenas a temática que remetia a elementos africanos. Afinal, ele ficava localizado na terra africana. Ela foi desmontada e comprada pelo Animalia Park, que pretendia montar a mesma, porém ela já estava muito velha e com muitos problemas. A Zamperla fez então uma análise da atração e chegou à conclusão de que seria impossível colocar para operar novamente, a menos que o investimento realmente assim absurdo fosse feito. Então mais uma que virou ferro velho.
Cabu. O Cabu era literalmente uma das maiores atrações do Terra Encantada. Era uma torre de queda livre do modelo Drop Tower, igualzinho a Big Tower, com 55 metros de altura e sendo a primeira torre deste modelo no país. Ela possuía 5 gôndolas e ficava localizado na área terra europeia e tinha um edifício em sua base. Pelo tempo parado, a atração acabou ficando extremamente deteriorada, fazendo com que uma desmontagem e reforma saísse extremamente caro. Por ser uma atração de porte enorme, a desmontagem e relocação dela também é mega complicada. Por isso a decisão de explodir a torre foi tomada, implementando bombas em suas bases e fazendo cair para o lado. Aí então foi picotada e transformada em ferro velho. Triste fim. Monte Macaio. E por fim, a maior atração do parque. A Monte Macaio ficava localizada na área terra africana e foi a melhor montanha-russa que já operou no Brasil. Fabricada pela Intamin, era super macia e chegou a ser, em uma época, ela chegou a montanha-russa que mais virava de ponta cabeça no mundo inteiro, com 8 inversões. Ela tem 37 metros de altura, 800 metros de extensão, 8 inversões e chegava a 80 km por hora. Primeiramente, após o fechamento do parque, quem demonstrou interesse na sua compra foi o Beto Carregour, como já citamos na nossa série de 30 anos aqui do parque. Ela era o sonho de consumo do Beto quando ele era vivo e existiu inclusive um projeto dela ficar ali entre a ilha da Freefall e a lona do sonho do cowboy, mais ou menos onde a gente tinha ali o passeio de pônei. E bem ao ladinho da finada dedilha, mexendo as duas juntas. Mas no fim não veio aí, né? Em 2016 o Mirabilândia acabou comprando a montanha-russa e ela segue desmontada até os dias de hoje para montar ali seu novo parque. Então sabe-se lá quando iremos vê-lo operando novamente. Lembrando que fora as atrações, tudo foi demolido e jogado fora. Temática, prédio, loja, árvore, tudo. Até mesmo o lago foi enterrado. O terreno ficou de fato plano. Inicialmente a ideia era construir prédios, condomínios, escritórios no terreno, enfim. Mas ele segue vazio até os dias de hoje. E lembrando que também ele é super valorizado, chegando aí até R$1 bilhão. A gente só pode esperar coisas de grandes construtoras no local. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para ajudar a gente a bater a meta de 2.000 inscritos. Desculpem, eu não sumi isso, a gente tá tentando, a gente vai melhorar, a gente vai voltar ao que a gente era antes, tá? É promessa. Promessa disso. Um beijo e até a próxima.